Bom dia, turma, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, de Geografia de vocês, e hoje nós teremos a aula sobre capitalismo versus socialismo, tá? A nossa aula de hoje está na página 276. Prestem bastante atenção, eu vou deixar esse slide na plataforma, tá? Para que vocês possam olhar e estudar também por ela para fazer a nossa prova, porque esse conteúdo aqui vai cair na nossa prova, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre capitalismo versus socialismo. A gente tem que entender o seguinte: de antemão, já uma coisa bem básica para a gente conseguir entender esse conteúdo de maneira completa. Capitalismo, sempre você vai lembrar de capital, de dinheiro, de recursos financeiros. Então, capitalismo vem de capital, tá? De dinheiro. E socialismo vem do lado social. Mas o que será que isso tem a ver? O nosso tema da aula de hoje é sobre os sistemas econômicos, tá? E como é que o capitalismo e o socialismo estão relacionados com o sistema econômico? Será que só o capitalismo está associado ao sistema econômico? Vamos entender um pouco sobre isso, tá? Então, vamos começar definindo o que é um sistema econômico. O sistema econômico é o sistema político-econômico que orienta a organização de uma sociedade e de seu espaço. Estabelece as relações entre os indivíduos no processo de produção. Os dois sistemas são sistemas de capitalismo e socialismo. Ou seja, quando a gente tem esse sistema econômico chamado capitalismo e socialismo, que são dois sistemas econômicos diferentes, eles nada mais são do que sistemas que organizam uma sociedade e seu espaço, tá? Estabelece relações entre os indivíduos no processo de produção. Então, o que acontece? Nós vivemos hoje num sistema capitalista, tá? E esse sistema capitalista, ele é aquele sistema onde você tem que comprar para você ter. Então, você tem que comprar alimentos para você poder consumir. Você tem que pagar um aluguel, se você mora de aluguel, você tem que pagar uma passagem. Enfim, tudo aquilo que você necessita ter, você precisa pagar por aquilo. E você paga por aquilo que você consome. E o sistema capitalista, ele também leva a sociedade a acreditar que ela necessita consumir cada vez mais, tá? Então, por exemplo, você tem aquelas propagandas na televisão que sempre mostram celulares novos, roupas novas, carros novos, induzindo a população a comprar mais, a gastar mais. Esse é o sistema capitalista, tá? Agora, o sistema socialista é um sistema mais voltado para a sociedade, para a distribuição de renda, distribuição de terras. Então, você tem uma questão mais de distribuição. Enquanto no capitalismo, você tem se você compra. Então, eu tenho uma casa se eu comprei a casa. Eu tenho um carro se eu comprei um carro. Eu tenho uma roupa se eu comprei a minha roupa. Eu vou comer mais carne porque eu pude comprar mais carne. Eu vou ter mais internet porque eu pude pagar por mais internet. No socialismo não é assim. No socialismo você tem a divisão. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade, todos naquela sociedade terão um limite de quantos por cento de carne eles podem comer. Terão um limite de acesso à internet. Eles terão um limite. Por quê? Quando eles limitam, todos têm acesso. E quando não há um limite, aquele que pode pagar mais tem acesso, que é o caso do capitalismo. Então, por exemplo, suponhamos que o arroz está muito caro. Um exemplo. Só quem pode pagar por aquele arroz que vai consumir aquele arroz. Quem não pode pagar pelo arroz vai ficar de fora. Isso no sistema capitalista. No sistema socialista, todos teriam acesso àquele arroz. Poderia ser pouco arroz, mas todos teriam acesso, tá? É mais ou menos esse pensamento. Então, nessa imagem aqui de baixo, a gente tem o sistema capitalista com essa imagem verde, com esse símbolo de dinheiro, e essa imagem vermelha do socialismo, que é exatamente a luta de classes, que é exatamente a luta por essa igualdade, tá? Caminhando aqui, um pouquinho sobre o capitalismo. O capitalismo surgiu durante a Revolução Industrial. Então, olha só. Antes da Idade Moderna, a gente tinha a Idade Média, né? E na Idade Média,
a gente já tinha capital, mas não era esse tipo de sistema, tá? Eles chamavam de sistema mercantil. Então as pessoas tinham seus comércios e lucravam com seus comércios, tá? E você também tinha os pequenos burgos com os burgueses, que eram esses comerciantes, mas eles não chamam nesse momento da Idade Média de sistema capitalista. Quando você sai da Idade Média, vai para a Idade Moderna, que você chega ali na parte da Revolução Industrial, você começa a chamar de sistema capitalista. Por quê? Na Revolução Industrial é a fase que você começa a ter as indústrias, que as pessoas saem do campo para morar na cidade, para trabalhar nas cidades, onde você começa a ter as fábricas, as pessoas começam a morar agora nas cidades, moram muito mal, se alimentam muito mal, tá? Trabalham muito e ganham pouco. Começa então agora o sistema capitalista, que é o sistema na Europa, que é um sistema financeiro na Europa, tá? Então o capitalismo surgiu na Revolução Industrial. As características desse regime político-econômico são de economia de mercado, em que o próprio determina a trajetória e a circulação dos preços. Então, o próprio mercado vai determinar quanto o arroz vai custar, quanto a carne vai custar, porque ele só pensa em uma coisa, no lucro. Então, é ele que vai gerir e vai administrar todo esse negócio, tá? Monopólio. Então, você tem o poder todo na mão de uma só pessoa. Então, suponhamos, eu tenho um supermercado. E para que as pessoas comprem alimentos nesse meu supermercado, elas têm que pagar por ele, no sistema capitalista, né? Então, eu, como dono daquele supermercado, posso colocar o preço que eu quiser nos alimentos. E aí a pessoa escolhe se ela vai querer comprar ou não. Possivelmente ela vai comprar porque ela necessita daqueles alimentos, né? E aí você tem, então, o poder inteiro na mão de uma só pessoa. Por isso o nome monopólio, tá? Poder na mão de uma só pessoa. Caminhando aqui ainda... Quando você sai dessa parte do monopólio, você também tem a parte do cartel. O que é essa parte do cartel? Vou explicar para vocês. Imagina só que você foi no posto de gasolina A. E no posto de gasolina A, o litro da gasolina estava custando R$4, um exemplo. Aí você vai no posto de gasolina B. No posto de gasolina B, a gasolina está custando R$3,99. E aí você vai no posto de gasolina C, que está custando R$4,01. Repare que nesses 3 postos de gasolina, você tem a diferença de 1 centavo apenas entre eles. O preço não é o mesmo, mas você tem a diferença de 1 centavo. Isso chama-se cartel. É quando você tem um comércio, um negócio com preços muito, muito parecidos. Eles só não são iguais porque é ilegal, tá? Se pudesse, os preços seriam iguais. Mas como é ilegal, eles alteram ali 1 ou 2 centavos para que o preço não fique igual, tá? Então, olha só o que o texto diz. Cartel é quando um conjunto de empresas de uma determinada área da economia tem o objetivo de monopolizar ou dominar o mercado. Então, suponhamos, você tem um posto de gasolina chamado A, o B e o C. Para que eles possam monopolizar esse comércio local, esse dinheiro daqueles postos locais, eles vão deixar os preços iguais. Por quê? Porque se eu saio do posto A e vou para o posto B, pensando que o posto B estará um pouco mais barato e ele não está, eu tenho que abastecer de qualquer forma. Então, as pessoas acabam abastecendo nesses postos, mesmo com preços muito parecidos, tá? A livre concorrência e a busca de lucros. O predomínio da propriedade privada é a principal característica, e principalmente uma sociedade dividida em classes. Então, anotem isso no caderno de vocês também. O capitalismo, ele também tem uma outra característica que é a propriedade privada. Então, se eu posso pagar por um espaço, aquele espaço será meu. E se eu não posso pagar, eu fico sem aquele espaço para moradia. Então, quando você tem o capitalismo, você também tem a defesa da propriedade privada, que é quando você paga pelo seu território. E você também tem outro ponto, que é a sociedade dividida em classes. Por quê? Você tem 3 classes, imagina. A classe A, que é a classe que pode pagar por tudo. A classe B, que é a classe que pode pagar por quase tudo. E você tem a classe C, que é a classe que não pode pagar por quase nada. Então, você divide a sociedade de acordo com aquilo que ela pode comprar, de acordo com aquilo que ela pode pagar, de acordo com aquilo que ela tem, tá? O capitalismo e a organização da sociedade.
Esse sistema não tem sido capaz de assegurar uma convivência harmônica entre os seres humanos e a natureza. A difícil relação capital versus trabalho, a devastação da natureza e o aumento das desigualdades sociais e a perda de valores são pontos negativos do capitalismo. Então, se eu te perguntar lá na prova, quais são os pontos negativos do capitalismo? Você já sabe quais são, né? Então, você tem o primeiro ponto negativo do capitalismo, que ele não é capaz de assegurar uma convivência harmônica entre os seres humanos e a natureza. Por quê? Porque as pessoas precisam sempre desmatar mais para poder produzir mais e vender mais. Segundo ponto, a difícil relação capital versus trabalho, a devastação da natureza, o aumento das desigualdades sociais e a perda de valores são pontos negativos do capitalismo, tá? Prestem atenção nisso, anotem no caderno de vocês. Agora sobre o sistema socialista, que é um outro sistema diferente, tá? Só um minutinho, gente. O sistema socialista, ele já prega uma outra coisa, tá? Ele prega a divisão de tudo. Então, a divisão dos alimentos, a divisão do lazer, todos terão acesso. Essa é uma situação diferente, tá? Ao invés de você ter acesso somente àquilo que você pode pagar e quanto você pode pagar, agora você tem acesso de maneira igualitária, tá? Em 1917, na Rússia, uma revolução derrubou o governo monarquista, provocando a socialização dos meios de produção. Então, você tinha na Rússia os meios de produção capitalista, tá? Só que as pessoas não queriam mais aquilo. Então, um grupo se reuniu, fez essa mobilização, conseguiu derrubar o governo e acabaram adotando um sistema socialista. Isso significa que todas as empresas industriais ou rurais passaram a ser administradas pelo Estado. Então, ao invés de você ter agora empresas sendo administradas pelos donos, elas serão administradas pelo Estado, porque o Estado ele vai pegar aquelas produções e vai dividir para toda a população. Tudo é dividido entre todos, favorecendo o surgimento de uma sociedade sem divisão de classes. A economia controlada pelo Estado é denominada de planificada. Então, se eu colocar na prova de vocês, gente, o que é uma economia planificada? A economia planificada é uma economia controlada pelo Estado, tá? Anotem isso no caderno de vocês. Agora, como será que esse socialismo caiu? Será que ele caiu? O socialismo real, caracterizado pelo excessivo controle do Estado, não direcionou corretamente os rumos do mercado e do processo de industrialização. Claro, se eles estão focados agora mais na divisão social para a sociedade, eles não vão focar tanto nas indústrias, logo as indústrias acabam perdendo força na Rússia, tá? E comercialização, além de focalizar as atividades industriais na produção bélica, eles começam agora a investir muito mais em armamentos, se preparando para uma possível guerrilha, uma possível guerra, tá? A produção bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, isso deixou a União Soviética sem competitividade. Em 1980, uma intensa crise econômica agravou a situação política e social dos soviéticos. Enfim, a defasagem tecnológica e enormes gastos militares foram determinantes para o declínio do socialismo. Então, você tem assim, primeiro, uma população que estava cansada do sistema capitalista. E aí você tem um grupo que entra, derruba o governo e instaura uma sociedade socialista. E aí, as pessoas passam a parar de investir nas indústrias. As indústrias agora passam a ser dirigidas pelo Estado para que todos possam ter acesso. E aí o Estado também começa a investir em armamentos bélicos, começa a investir na indústria bélica, na indústria de armas. E aí, com isso, as indústrias que estavam competindo lá, de igual para igual no comércio, as indústrias da Rússia começam a cair. E a população fica descontente com isso. Então, a população acaba pedindo o fim desse período socialista, tá? Na Rússia. Nova ordem mundial, um mundo multipolar. Quando a gente fala sobre multipolar, vem sobre multi, quer dizer muitos, né? Muitos polos. Multipolar quer dizer que vem de muitos polos. Muitos polos econômicos. Então, agora ao invés de a gente ter apenas socialismo e capitalismo, nós teremos outros polos, como por exemplo as cooperativas, tá? Depois do período bipolar, gente, são dois polos, tá? Bi vem de dois. Bipolar, dois polos, que é socialismo e comunismo.
Depois do período bipolar, que dividiu o mundo em dois lados, então de um lado o mundo era socialista e de outro lado o mundo era capitalista. Surgiu uma nova realidade no qual não mais duas nações são potências e dois regimes políticos econômicos são aplicados, pois agora existe a hegemonia do capitalismo em nível global. Então agora você tem o capitalismo, ele sendo inserido no mundo inteiro, tá? O mundo multipolar corresponde aos papéis que lideram a direção do planeta. O primeiro é os Estados Unidos, maior potência econômica e militar. A segunda potência é o Japão e a terceira potência são os países da Europa. Anotem isso no caderno de vocês que eu vou colocar isso na prova, tá? Então, repetindo. O mundo multipolar corresponde aos países que lideram. Estão entre eles Estados Unidos, Japão e os países da Europa, tá? Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Obrigada e tchau.